Este vídeo é um resumo da minha palestra proferida no segundo seminário Contato Radar, Empregabilidade e Segurança. O tema foi Empregabilidade na Aviação. O meu nome é Raul Marinho e eu sou editor do blog paraserpiloto.com. O primeiro conceito a ser explicado sobre o mercado de trabalho de pilotos é o da cadeia alimentar da aviação. É uma correlação com a cadeia alimentar da biologia, em que o topo da cadeia alimentar, onde ficam os carnívoros, seria representado pelos profissionais da aviação comercial, no caso de aviões, ou offshore, no caso de helicópteros. O segmento intermediário, que seriam os animais herbívoros, seria representado pelos profissionais da aviação geral ou instrutores. E a base da pirâmide seriam os pilotos comerciais recém-formados. Com essa correlação entre os diferentes segmentos, é que a gente consegue começar a entender o funcionamento do mercado de trabalho de pilotos, que a gente vai ver no próximo slide. Então, passemos para o diagrama básico dessa cadeia alimentar da aviação. Tudo começa com um piloto comercial recém-formado de avião ou de helicóptero. Assim que esse cara se forma, ele vai ascender para o segmento intermediário, que é o da aviação geral. Ele vai começar a dar instrução no aeroclube ou numa escola de aviação, de avião ou de helicóptero, conforme o caso. Ou então ele vai atuar na aviação executiva mais simples, pilotando aviões a pistão, mono ou bimotores, ou os helicópteros mais simples, como os da linha Robinson, por exemplo. Ou então ele vai atuar como copiloto em algum táxi aéreo, para conseguir acumular horas de voo, para então ascender a algum cargo, geralmente entrando como copiloto, na aviação comercial, ou na aviação offshore, se ele for de asa rotativa. Ocorre que existem algumas outras opções além desse diagrama básico. A primeira delas é o que eu chamo de variante azul, que é a possibilidade de um piloto recém-formado entrar direto na aviação comercial, que é o que acontece com mais frequência na companhia Azul, que é tanto por meio do programa ASA, que eles têm de formação de pilotos direto para a linha aérea, quanto a contratação no mercado mesmo de pilotos recém-formados. E existem também outras variações, como por exemplo, você acumular suas 400 horas e ingressar na aviação agrícola, direto da aviação geral. Ou então, você ingressar na aviação executiva mais sofisticada, pilotando jatos da Gulfstream ou Embraer Phenom, por exemplo, ou você ser comandante de táxi aéreo e inúmeras outras variações. Você pode voltar da aviação comercial, inclusive, para a aviação geral, nesse segmento mais sofisticado e assim por diante. Bem, as variações são infinitas, mas a principal é aquele diagrama básico mesmo que eu mostrei, de você sair do recém-formado para a aviação geral e depois para a comercial ou offshore. Bem, partindo então desse diagrama básico do mercado de trabalho de pilotos, vejamos o que acontece quando o mercado está em alta. Embora a gente analise a situação de baixo para cima, na verdade, o mercado funciona de cima para baixo. Isso quer dizer o seguinte, que o mercado da aviação comercial ou offshore, ele começa a crescer e ele atrai profissionais que estão no segmento intermediário da aviação geral. E aí, com esse pessoal da aviação geral indo para a aviação comercial, geram vagas no segmento intermediário que atraem os pilotos recém-formados que estão na base da pirâmide. Então, embora a gente entenda a coisa de baixo para cima, o que acontece é que os segmentos superiores, eles sugam profissionais dos segmentos imediatamente inferiores. É assim que a coisa funciona, mais ou menos. E quando o mercado está em baixa? Bem, nessa situação, o que acontece é que a aviação comercial ela fica rodando em círculos. O que acontece no máximo é um piloto sair de uma empresa X e ir para a empresa Y, mas ela não atrai profissionais que estão nos segmentos inferiores. E aí fecha-se essa porta de entrada
para a aviação comercial ou offshore. Com isso, o pessoal da aviação geral também fica rodando em círculos. Então, o que você vê é um instrutor indo para um cargo de copiloto num táxi aéreo, um copiloto no táxi aéreo indo para um cargo de comandante de um bimotor e assim por diante. Mas também fecha-se a porta de entrada dos recém-formados. E aí a base da pirâmide começa a ficar inchada, a se expandir indefinidamente. É essa situação que ocorre quando o mercado está em baixa. Agora a gente vai entender um outro elemento do mercado de trabalho de pilotos, que é a famosa curva senoidal da aviação. Bom, ela representa os altos e baixos do mercado de trabalho de pilotos, que acontecem por diversos fatores macroeconômicos, como o crescimento econômico atual e futuro, os riscos e perspectivas também macroeconômicas, questões de cambiais e por aí vai. Fatores específicos da aviação, como programas de subsídios e incentivos, que é um exemplo que está ocorrendo agora, a questão da infraestrutura e assim por diante. E também por oportunidades localizadas, por exemplo, na aviação agrícola, na aviação offshore, eventos como Copa do Mundo, que, enfim, acabou não se concretizando, mas é uma possibilidade, e assim por diante. Isso é como é a curva senoidal da aviação. E como essa curva senoidal se comportou nos últimos anos? Bom, pegando aí dos anos 2000 para frente, a gente teve a falência da Transbrasil, logo no início da década, depois a VASP e a Varig, já em 2006, que foi o fundo do poço da aviação nessa época. Depois a aviação começou a subir, até chegou aí nos anos 2009, 2010, 2011, com aquela lenda do apagão de pilotos, foi quando começou a Azul e assim por diante. Aí veio 2012, 2013, com demissões em massa na Gol e na TAM, que foi um outro fundo do poço mais recente. E hoje nós possivelmente estejamos com a aviação novamente em alta. Nós vamos ver no próximo slide por que isso estaria acontecendo. Bom, muito bem. E por que eu acho que o mercado está se recuperando, está subindo? Principalmente porque as companhias estão contratando, especialmente a Azul, que está contratando em maior quantidade, mas as outras também estão contratando, ainda que em menor quantidade, mas estão. Então, a despeito do cenário macroeconômico não ser dos mais favoráveis, o que nós temos é que o mercado está bem melhor em 2014 do que estava em 2013 e 2012. E existe essa questão do tal do plano de fomento à aviação comercial, que pode ser um aspecto muito positivo se ele for bem implementado, ou pode não ser. Pode ser um tiro na água se ele acabar nem sendo implementado, dependendo de quem for o presidente no ano que vem. Mas, de qualquer maneira, nós estamos melhor do que estávamos. Ok, mas independente de que ponto nós estamos e de debates sobre a conjuntura atual da aviação, o importante é a gente saber que o mercado funciona da maneira como explicada, quando ele está em alta, existe a atração de profissionais de um segmento para o outro da aviação, acabando por gerar possibilidades dos recém-formados conseguirem emprego, e quando o mercado está em baixa, as portas se fecham e a base da pirâmide acaba ficando inchada. E outro ponto importante é saber como funciona essa curva senoidal da aviação, que ora ela está em baixa, ora ela está em alta, variando ciclicamente. Então, sabendo dessas duas coisas, vamos partir para uma nova fase da nossa apresentação, que é entender como funciona o mercado de trabalho, a dinâmica dele, na verdade. Bem, baseado nestes conhecimentos prévios sobre o mercado de trabalho de pilotos, nós vamos ver agora como funciona esse mercado, baseado numa analogia com uma grande festa para a contratação de pilotos. Sobre esse assunto, eu recomendo vocês lerem um post no meu blog chamado Sobre a Micareta da Aviação, porque a maioria dos pilotos está voltando para casa sozinho atualmente.
O link vai estar na descrição deste vídeo e seria interessante vocês lerem para entenderem melhor como funciona essa analogia entre o mercado de trabalho e uma festa. De qualquer maneira, a questão é o seguinte: a gente parte de alguns pressupostos para a comparação entre o mercado de trabalho e a festa. O primeiro é que os homens que estão nessa festa representam os pilotos em busca de emprego e as mulheres representam as vagas de trabalho na aviação. E nós temos que considerar que todos os participantes da festa são heterossexuais, solteiros e interessados em encontrar um par. Não vamos admitir aqui que, e se fulano for homossexual, um homem vai querer ser de outro homem, a mulher de outra mulher. Não vamos levar isso em conta. Vamos ser bem básicos nisso. E sem considerações sociológicas, por favor. Isso aqui não é um tratado de sociologia, e sim uma maneira de tentar explicar o funcionamento do mercado de trabalho de pilotos. Então, fazendo essa comparação, a ideia é o seguinte: quando o mercado está em alta, é como se tivesse uma festa com uma grande quantidade de mulheres. Nessa festa, o que aconteceria é o seguinte: se você colocasse os homens de uma fila do mais atraente, um quase sósia do Brad Pitt, até o menos atraente, você teria que grande parte dos homens que estão nessa fila iriam conseguir uma mulher naquela festa. Obviamente que os piores homens, ou os menos atraentes dessa fila, mesmo havendo uma grande quantidade de mulheres, continuariam indo embora sozinhos, porque as mulheres prefeririam voltar para casa sozinhas do que voltar com o rabo dessa fila. Mas uma grande parte de quem está na fila iria conseguir se também nessa festa. Essa é a situação do mercado em alta. E quando o mercado está em baixa? Bom, aí é aquela situação em que tem pouquíssimas mulheres nessa festa e muitos homens. Aí o que acontece? Só o Brad Pitt ou os sósias do Brad Pitt é que consegue estar bem nessa festa. A maioria de quem está lá, mesmo que não seja do fim da fila, seja uma pessoa um homem até atraente, interessante numa condição mais normal ou com mais mulher na festa, mas eles não conseguiriam sair com ninguém daquela festa. Só os primeiros dessa fila que conseguiriam. É essa a situação de quando o mercado está em baixa. Bom, e quais seriam as condições para obter sucesso? Numa festa, para você se dar bem com a mulherada, para um homem se dar bem com a mulherada, seria interessante você ter uma boa aparência, ter um bom papo, saber dançar, mas, independente de qualquer questão de aparência, de papo, de saber dançar, se você chegar de Ferrari nessa festa, você muito provavelmente vai se dar muito bem. No mercado de trabalho, por analogia, uma boa formação, você ter bons cursos adicionais, você ser um bom pé em mão na pilotagem, é interessante no mercado de trabalho. Mas se você tiver um excelente QI, aí sim que você se dá bem. Então, essa analogia entre a Ferrari, chegar de Ferrari numa festa e ter um excelente QI no mercado de trabalho, é onde eu queria me focar daqui para frente. Nesse slide, eu ilustro o que eu quero dizer com essa história de chegar de Ferrari na festa. Esse cidadão que está aqui do lado da Ferrari, bonito não é. Tem cara de ser chato uma barbaridade. Nem sei se sabe dançar, talvez nem goste de música, não sei, estou imaginando aqui. Mas o fato de ele chegar de Ferrari, com certeza ele vai conseguir sair com alguém dessa festa. Talvez não seja com a mulher mais interessante de todas, mas dificilmente ele vai embora sozinho. É o mesmo caso que acontece com quem tem um grande QI para conseguir entrar no mercado de trabalho. Mesmo que ele não tenha a melhor formação, não seja o melhor piloto, ainda assim ele vai conseguir uma vaga no mercado de trabalho, mesmo que não seja a melhor vaga possível. Então, agora nós vamos entrar no assunto do QI, que é o popular quem indica, a questão das indicações funcionando como a principal qualidade que um piloto pode ter para entrar no mercado de trabalho, que é um assunto extremamente importante na aviação. Sobre esse assunto do QI, eu tenho 2 artigos publicados no blog
que se chama o QI na Aviação, parte 1 e 2, que estarão na descrição deste vídeo. Mas, resumindo o que vai naquele artigo, eu queria falar 4 coisas. A primeira é a seguinte: a contratação de um piloto é um dilema dos prisioneiros jogado entre patrão e empregado. Dilema dos prisioneiros é um jogo, é um relacionamento em que as partes têm uma vantagem razoável quando cooperam mutuamente, mas têm uma vantagem muito maior quando elas traem a outra parte que permanece cooperando. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: imaginemos uma situação de emprego em que o patrão paga o salário e o empregado presta o serviço para o qual foi pago. Nessa situação, há uma cooperação mútua. O patrão coopera com o empregado pagando o salário e, por sua vez, o empregado coopera com o patrão prestando o serviço para o qual foi pago. Muito bem. Se o patrão tiver o serviço prestado, ou seja, tiver a cooperação do empregado, porém não pagar o salário, o que acontece? O patrão trai o empregado, enquanto o empregado coopera com ele. Então ele tem uma vantagem muito maior. Ou vice-versa. Se o empregado recebe o salário, mas não trabalha, o que acontece? O patrão cooperou com ele e ele não retribuiu a cooperação com o patrão. E ele teve uma vantagem muito maior. Isso, grosso modo, é que é uma relação de dilema dos prisioneiros. Então, o que eu quero dizer é que a contratação de um piloto é tipicamente uma relação em que as partes têm vantagens em não cooperar quando a outra parte permanece cooperando. É isso que eu quis dizer com essa história do dilema dos prisioneiros. Bem, dito isto, existe o segundo ponto, que é o risco na contratação, pelo ponto de vista do patrão, que é quem assume o grande risco. Ou seja, o risco do patrão é contratar o empregado, no caso o piloto, você manda o cara para um treinamento, numa flight safety da vida nos Estados Unidos, gasta lá seus 30, 40, 50 mil dólares, e na volta, esse empregado, ao invés de permanecer pilotando a aeronave do patrão, ele vai aceitar um emprego num outro lugar para ganhar um pouco mais. É esse tipo de risco que eu estou me referindo. Então, dado que existe esse risco, existe também uma necessidade por parte do patrão de obter um fiador ou um avalista para mitigar esse risco. Porque ele não quer mandar esse piloto para o exterior, fazer um treinamento na Flight Safety, gastar 50 mil dólares, e na volta ele nem ter como usufruir do treinamento que esse piloto obteve. E aí ele vai ter que contratar um outro piloto no mercado e gastar a mesma coisa e correr o mesmo tipo de risco. Então, com isso, nós chegamos ao quarto ponto do artigo, que é o do QI propriamente dito. Quem indica vai assumir o papel de fiador ou de avalista do indicado, ou seja, é uma maneira de mitigar o risco que o patrão tem. É essa que é a origem do QI. É por isso que o QI na aviação é uma coisa tão popular, tão comum. E vejam bem, eu não quero com isso defender o Instituto do QI na aviação. Eu não acho que isso é interessante, que isso é bom para o mercado. Eu só estou tentando explicar como que ele funciona. Por que que o QI é tão popular, tão comum na aviação, as origens teóricas dessa popularidade. Tá ok? Bom, dito isto, passemos para o próximo slide, que vai ser exatamente sobre como conseguir uma indicação na aviação, uma indicação para piloto, com base no que a gente viu aqui de teoria sobre as origens do QI. Bom, a primeira coisa que alguém que queira ser indicado precisa é ter networking, ou seja, ele precisa conhecer as pessoas. Mas ao contrário do que muita gente pensa, networking é uma condição necessária, mas não é suficiente. Você conhecer as pessoas que possam indicar não significa que você vai ser indicado. Para isso, você precisa, primeiro, ter confiabilidade. Ou seja, essa pessoa que pode te indicar, ela tem que estar segura quanto ao fato de que você
não irá causar problemas para o patrão para o qual ela vai indicar e vai atender ao que este patrão necessita. E a segunda é uma questão de altruísmo recíproco. A pessoa indicada tem condições e pretende retribuir essa indicação feita no futuro? São esses dois pontos mais importantes. E sobre essa história de altruísmo recíproco, eu só quero deixar claro que isso não é um conceito inventado da minha cabeça. Isto é um conceito científico que existe já há mais de 30 anos e está explicado no meu livro Prática na Teoria, publicado pela editora Saraiva. Eu não estou aqui fazendo propaganda do livro, eu só quero dizer que isso que eu vou dizer agora sobre altruísmo recíproco é baseado em conceitos teóricos sólidos, não é uma coisa que eu inventei aqui agora. Tá ok? Bom, o primeiro conceito de altruísmo recíproco aplicado à aviação é que quem indica também é da aviação. Quem indica um piloto, muito provavelmente será um outro piloto, ou eventualmente um mecânico ou um funcionário administrativo que trabalha junto com o proprietário ou com a empresa de aviação, no caso, mas enfim, sempre vai ser alguém que também é da aviação. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito de altruísmo recíproco aplicado à aviação é o que eu chamo de assimetria nos custos e benefícios dos favores concedidos e recebidos. Bem, isso parece ser muito complicado, mas é bem simples. Isso acontece quando, nos relacionamentos de pilotos veteranos, que é quem podem fazer indicação, com os novatos, que é quem precisam de uma indicação, vai ser interessante para esses novatos conceder favores que sejam, ao mesmo tempo, pouco custosos para eles e muito valiosos para quem recebe. Está muito estranho ainda? Então, vamos colocar dois exemplos aqui que vocês vão entender facilmente. O primeiro exemplo é o seguinte: imagina que você é uma pessoa com muita habilidade em informática. Se você ajudar um piloto mais velho que tenha dificuldades para a configuração dos seus equipamentos, como o GPS, iPad, etc., isso vai te custar muito pouco, praticamente nada. Porém, para o ponto de vista desse piloto mais velho, essa ajuda lhe será de extrema valia. Essa é uma maneira de você fazer uso dessa simetria entre os favores concedidos e recebidos. Mas vamos ver outra. Imagine que você seja muito bom em inglês. Você também pode ajudar um piloto que esteja precisando passar na prova do ICAO para obter o ICAO 4 ou 5, ensinando inglês para esse cara. Pô, se você tem essa habilidade, ensinar inglês para esse tipo de pessoa vai te custar muito pouco, porém vai ter um grande valor para aquela pessoa que recebe uma aula de inglês de graça e o possibilita de passar no exame da ICAO, por exemplo. E para encerrar com esse assunto de altruísmo recíproco aplicado à aviação, eu quero falar duas coisas. A primeira é a distinção entre networking e amizades. Existe uma certa histeria na questão do networking. Todo mundo quer ir para eventos, para trocar cartão, conhecer gente, adicionar no Facebook e assim por diante. Pessoal, a pessoa que vai te indicar não é a pessoa que você trocou cartão, aquele é só o começo. A pessoa que vai te indicar é o seu amigo, uma pessoa que gosta de você e que acha que você pode retribuir aquele favor no futuro. Então, não se preocupem tanto com a quantidade de pessoas do seu networking, número de amigos do Facebook, etc. Preocupe-se em ter amigos de verdade, um relacionamento mais profundo com essas pessoas. Tá ok? E o segundo ponto é explorar as situações que favorecem o estreitamento de laços de amizade. Então, existem duas questões aí. A primeira é que quando você vive situações potencialmente perigosas, difíceis ou complicadas junto com uma outra pessoa, os laços de amizade tendem a se estreitar. Então, por exemplo, quem passa por uma faculdade junto com a outra, em que você passa por momentos difíceis, que tem provas, que tem que fazer trabalho, etc.,
aquilo favorece o estreitamento de amizades. E participar de clubes e associações. O associativismo, ele é desenhado justamente para favorecer o estreitamento de laços de amizade. Então, esses são os últimos tópicos que eu queria dizer aqui sobre altruísmo recíproco aplicado à aviação. E agora, para encerrar essa palestra sobre empregabilidade, queria falar das estratégias possíveis. Bom, primeira coisa, obter a melhor formação possível. Obter o maior número de habilitações possível. Ah, mas ter habilitação multimotor não é obrigatória. Não é. Mas se você tem uma habilitação de multimotor, você vai estar à frente de quem só tem de monomotor. Ah, ter curso superior não é obrigatório. Realmente, não é. Só que quem tem está na frente de quem não tem. E quem tem um muito bom está na frente de quem tem um mediano. Inglês. Inglês, pessoal, é imprescindível hoje na aviação. E você ter um ICAO 5 é melhor do que ter um 4. Outras certificações, ter um curso de segurança no CENIPA, CRM, Jet Training, mesma coisa. Quem tem também sai na frente. A segunda estratégia, construir a melhor rede de relacionamentos possível. Relacionamento, pessoal, nunca é demais. Quanto melhor forem os seus relacionamentos, maiores as possibilidades. Sempre. Para qualquer emprego. Para recém-formado, para quem está no ápice da carreira, em qualquer situação. Relacionamentos, especialmente na aviação, é tudo. A terceira questão estratégica que eu queria comentar é a seguinte: não joguem todas suas fichas na instrução, ser instrutor de voo de avião ou de helicóptero. Por quê? Primeira questão: existe uma provável crise nos aeroclubes. É uma crise adiada desde a época da falência da Varig, em que os aeroclubes já estavam em situação ruim. Acabou tendo aquela história toda do apagão de pilotos, que gerou muitos alunos, e aquilo gerou dinheiro para os aeroclubes, e eles adiaram a crise. Mas agora essa crise deve estar voltando. Segunda questão: há uma diminuição na demanda por instrução aeronáutica. Os aeroclubes e escolas de aviação estão cada dia mais vazios, que tem a ver com a crise que eu falei anteriormente que deve aparecer agora. Terceira coisa, que é um aspecto até positivo, o SNA está fazendo uma ação para regularizar a situação trabalhista dos instrutores de voo. Com isso, os aeroclubes e escolas deverão começar a pagar pelo menos o piso dos aeronautas, que é de R$ 1.800 e poucos reais. Bom, muito bem. Com isso, o que deve acontecer é que os aeroclubes e escolas de aviação ficarão com menos instrutores ganhando mais. E isso deverá também impactar na empregabilidade de recém-formados com instrutores de voo. E, finalmente, tem uma questão muito curiosa, que é a demissão dos estoques que as escolas fizeram para dar suporte a uma possível mudança na regulamentação, aquela das 200 horas de comando para instrutores, que não deverá vingar agora na próxima revisão do regulamento. Então, com estes 4 fatores somados, o que deve acontecer é que a demanda por instrutores pelos aeroclubes e escolas de aviação deverá cair significativamente. E com isso vai ficar mais difícil conseguir um emprego de instrutor no curto prazo. Então, é a dica: não joguem todas suas fichas na instrução. Tentem construir caminhos alternativos na instrução para entrar no mercado, porque entrar por esse caminho vai ser complicado. E aí chegamos à nossa quinta e última estratégia de empregabilidade, que é sobre a questão da hora certa para entrar no mercado de trabalho. Bom, sabendo como o mercado se comporta, que ele tem altos e baixos, que ele, quando está em alta, funciona como uma festa cheia de mulher, e quando ele está em baixa, uma festa cheia de homem, etc, 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 a gente tem que pensar na hora certa de entrar nesse mercado, que é quando ele está em alta.
Você tentar entrar no mercado no momento de baixa vai ser extremamente improdutivo. E para isso, é fundamental que você tenha um plano B, ou seja, que você tenha uma outra fonte de renda para não ter que ficar dependendo da aviação e ter que entrar no mercado de qualquer jeito, mesmo quando eles estiverem em baixa. Então, pessoal, é muito importante que vocês tenham uma. Não dependam exclusivamente da aviação, principalmente no momento de entrar no mercado, porque senão vocês podem é, ter que aceitar qualquer tipo de emprego, por exemplo, eventualmente até um emprego perigoso ou que te remunere extremamente mal, porque você não tem opção. Ou você vai ser piloto, ou você não tem o que fazer. Então, tenham sempre um plano B para entrar nesse mercado. Bem, muito obrigado pela atenção e eu encerro aqui o resumo da apresentação que eu me propus no início deste vídeo. Muito obrigado a todos e até breve.